Ontem nós falamos aqui sobre cultura, sobre a importância dos artistas, sobre como a cultura ela é também um produto de um país, não apenas simbólico, mas também que pode gerar dividendos para um país. Falamos sobre isso e falamos sobre como, né, esse governo atual ele é um ataque frontal à cultura e como figuras tipo a Regina Duarte acabam contribuindo para esse projeto de destruição. E daí ontem à noite, né, recebemos a notícia horrível, triste, do falecimento da Elza Soares. Então eu vou até começar esse vídeo aqui prestando uma homenagem a Elza Soares, porque de fato ali você tinha uma grande artista brasileira. Falamos aqui inclusive ontem sobre imortalidade, né? Que imortalidade, para mim pelo menos, é você ser lembrado pelos outros. E aqui você tem já uma artista brasileira, uma cantora brasileira, que já é uma imortal, que já é alguém que será lembrada, porque ela fez história da música brasileira e, mais do que isso, a postura dela, né? A gente falou ontem também sobre como, sabe, lidar com a vida pessoal do artista e a obra que ele produz, e aqui você tem uma mulher que era extremamente avançada, que era bastante progressista e que jamais rompeu os vínculos com a sua história pessoal e com as suas origens, com as suas raízes. Alguém que falava da população mais pobre, dos negros, dos marginalizados, alguém que defendia pautas progressistas, né, em defesa da comunidade LGBTQ+, ou seja, uma mulher exemplar e que, mais do que uma grande artista, era também uma grande pessoa e que fará uma grande falta nesse cenário tão complicado da sociedade brasileira de hoje. Inclusive, era alguém que, com 91 anos, era bastante ativa, acabou de gravar um novo disco, então realmente fará falta e eu quero mandar aqui um abraço para os familiares, para os amigos e para os fãs da Elza Soares, porque é uma grande perda para o Brasil, é uma grande perda nesse momento. E eu quero deixar para vocês aqui um link de um belo artigo escrito pela Marina Lourenço, chamado Elza Soares provou que idade nada tem a ver com o conservadorismo barato. E ela conta que a trajetória da Elza Soares, é uma homenagem muito bonita, na verdade, para Elza Soares, e conta quando ela surge no cenário musical, né, quando ela começa a carreira dela, que ela vai nos anos 50 no programa do Ari Barroso, na Rádio Tupi, e ela, pobre, vai com uma roupinha super humilde, uma sandalinha, e daí quando entra lá, né, no estúdio para cantar, o Ari Barroso pergunta para ela assim, olha, de que planeta você veio? E ela responde, venho do mesmo que o seu, o planeta Fome. E daí, sabe, a audiência estava rindo dela, quando ela começa a cantar, o Ari Barroso interrompe ela no meio da canção, a abraça e diz o seguinte, olha, senhoras e senhores, nesse exato momento nasce uma estrela. Então é alguém que nasceu para brilhar mesmo, é alguém que nasceu para fazer história brasileira e vai ser lembrada mesmo. Então, primeira coisa, prestar essa homenagem a essa grande artista brasileira. E depois eu quero aproveitar, né, essa história de Elza Soares e voltar a um tema que a gente abordou essa semana várias vezes, na verdade, né? O tema de racismo ele está muito aflorado nesses últimos dias por algumas questões, e uma delas foi a publicação de um artigo na Folha de São Paulo pelo antropólogo Antônio Risério. Eu falei sobre isso, acho que foi na segunda-feira, se não me engano, que foi um artigo publicado por esse antropólogo que causou muita polêmica, porque ele publica um texto ali atacando os grupos, entre aspas, identitários que teriam uma militância extremista negra que era racista. Ou seja, grupos identitários negros racistas. E daí ele apresenta alguns casos ali norte-americanos, ele apresenta alguns argumentos ali que foram contestados por muita gente, muitas pessoas, né, muitos intelectuais, muitos jornalistas, inclusive, contestaram o artigo do Risério, apresentando também outras evidências e apontando o caráter racista do artigo do Risério. E aí, o que aconteceu foi que 180 jornalistas se reuniram e assinaram uma carta aberta, sabe, questionando a Folha de São Paulo e criticando a postura da Folha de São Paulo ao abrir espaço para certos colunistas com visões que ou são negacionistas, como é o caso do Narlock, por exemplo, ou nesse caso aí do Risério, como foi acusado de racista, um artigo racista. Daí o que aconteceu foi que outro grupo de jornalistas assinaram uma outra carta defendendo a Folha de São Paulo e por fim a Folha de São Paulo se manifestou e deu uma desculpa muito esfarrapada, sabe, foi deprimente a resposta da Folha de São Paulo, dizendo que eles defendiam a pluralidade de ideias, algo que eles sempre defenderam e que isso fazia parte do debate. E daí inclusive tem um argumento lá que é totalmente tosco, né, que dizia o seguinte, que o artigo do Risério não era racista porque racismo é crime. Como se o fato de alguma coisa ser crime impeça com que alguém cometa esse crime também, né? Mas gerou uma polêmica imensa. E eu vou tirar para vocês aqui um artigo do Silvio de Almeida falando sobre isso. O artigo se chama Jornalismo Suicidário, né? Que o Silvio de Almeida fala que como havia uma oportunidade agora para a Folha de São Paulo, sabe, repensar suas práticas editoriais, daquilo que publica,
como houve essa possibilidade e eles jogaram no lixo. Eles foram reativos, né? Eles não entenderam a crítica, eles não entenderam o que aconteceu e foram reativos, e isso pode ser uma pá de cal para o jornalismo, né? Da Folha de São Paulo. Muita gente cancelou a assinatura da Folha de São Paulo por causa disso, ou seja, está dando um backlash aí bem feio para a Folha de São Paulo, porque realmente tanto o artigo publicado quanto a reação da Folha foram deprimentes. Mas aqui eu quero aproveitar para falar de um outro conceito, né, que a gente sempre tangenciou por aqui, mas nunca chegamos a abordar, sabe, abertamente esse conceito, que é chamado de janela de Overton, ou também janela do discurso. O que isso quer dizer? O que isso significa? Isso vai nos ajudar a compreender o que aconteceu com a Folha de São Paulo. Segundo esse conceito, existe no discurso, no debate público, um intervalo daquilo que é aceitável para ser dito e defendido. E isso, esse intervalo de aceitação do discurso e das ideias, leva, como consequência, a políticas públicas relacionadas a isso. Então eu vou exemplificar para que você entenda aqui o que isso quer dizer. Então, assim, aborto. O tema do aborto. O tema do aborto é um tema que é muito tabu no Brasil. Os brasileiros têm dificuldade sequer de trabalhar sobre esse tema. Então, nessa janela de Overton, o tema de aborto ainda não está presente nesse tipo de debate aceitável para que venha em algum momento chegar até os políticos, para que os políticos passem uma lei ou descriminalizando o aborto ou aceitando a livre escolha de uma mulher de prosseguir ou não com sua gravidez. Isso não está ainda na esfera do debate público brasileiro. É claro que você tem vários grupos que tentam avançar esse debate, tentam tornar esse debate aceitável, mas ainda há uma enorme reação no Brasil. E aqui a gente pode pensar também quais são as causas disso, né? A religiosidade do brasileiro, questões dogmáticas em grande parte. Mas nessa janela de Overton, eu vou pôr para vocês aqui, para vocês entenderem, há uma gradação aqui do que é um discurso aceitável, né? Então, assim, você tem a introdução de uma nova ideia. Essa nova ideia, inicialmente, ela é considerada inaceitável. Por exemplo, vamos pensar aqui, proibição de criação de animais para consumo da carne desses animais. A questão vegana que pode estar vinculada à questão ambiental. Isso ainda é um tabu no debate. Isso ainda é visto como ou inaceitável ou como radical demais, que haja algum tipo de política pública para controlar a produção de carne. Mas pode ser que daqui, sei lá, 20, 30 anos, isso venha para o debate público e passe a se tornar um debate razoável ao ponto de que políticos vão lá e passem leis sobre controle da produção de carne. Então você tem essa gradação aqui daquilo que é considerado como janela de Overton, né? Você tem dois opostos, que é de mais liberdade e de menos liberdade, e daí o que é impensável, o que é radical, o que é aceitável, o que é sensato, o que é popular, e aquilo que vira política pública, aquilo que se torna lei, por exemplo, que vai para o Congresso e os parlamentares votam a favor daquilo. A janela de Overton, ela pode oscilar, indo para cima ou para baixo, né? Seja para mais liberdade, seja para menos liberdade, e ela pode se expandir, ela pode se tornar mais ampla, ou seja, aceitar diferentes vozes nesse debate público, ou ela pode se tornar mais restrita, ou seja, restringindo aquilo que é aceitável, aquilo que é tolerável dentro do debate público. Isso vai oscilando historicamente e de acordo com nações também, né? O que é tolerável no debate público no Brasil, por exemplo, não é exatamente o mesmo tipo de discurso que é tolerável na Finlândia. Então isso vai variando. Então essa janela de Overton ela é relacional e ela depende do contexto no qual o debate se dá. Então a gente vai voltar aqui à questão do racismo, né? Porque, por exemplo, a Folha de São Paulo, ela diz que o que ela fez ali é contribuir para o debate público. Então, assim, a noção da janela de Overton da Folha de São Paulo, ela é muito mais abrangente ao ponto de aceitar a publicação de artigos que seriam ou radicais demais no debate público atual, ou impensáveis, inclusive. E aqui a gente pode retornar para pegar outro caso exemplar ao começo do século XX, por volta de 1920, 1930, quando você tinha o discurso eugenista. A eugenia é uma noção pseudocientífica de que seria possível purificar as raças. Isso quer dizer, basicamente, branquear as pessoas, né? Branquear as raças. Então, assim, havia um discurso, inclusive reproduzido por cientistas conceituados muitas vezes, mas é pseudocientífico o negócio. Havia um discurso de que era possível ou que era desejável branquear as pessoas, porque havia uma hierarquia também de etnias mais inteligentes, mais limpas, mais saudáveis, mais puras e outras mais impuras, mais degradantes. Então havia esse tipo de noção. Então, nesse momento, a janela de Overton comportava esse tipo de discurso. Era totalmente aceito no debate público. E depois, em seguida, vem
a Segunda Guerra Mundial, vem Hitler, vem nazismo, vem o Holocausto. E daí, como consequência dessas ideias eugenistas que foram aplicadas pelos nazistas na Alemanha, na Polônia, nos países vizinhos, como consequência dessas ideias eugenistas, o que houve foi o massacre de milhões de pessoas, o genocídio, né? O Holocausto. E aí, quando se percebe as consequências desse discurso eugenista, a janela de Overton se move, e daí essas ideias eugenistas passam a se tornar inaceitáveis. E essas ideias eugenistas, elas são essencialmente racistas. Então, naquele momento, se aceitou discursos eugenistas, ou seja, um discurso que hoje é intolerável, é inaceitável, se aceitou aquele tipo de discurso, levou a consequências trágicas sociais, e de repente se move a janela, e esse discurso volta a se tornar inaceitável, volta a se tornar intolerável. Eu menciono isso porque durante boa parte da história da humanidade, essa janela de Overton, ela estava sendo definida no debate público por um segmento muito específico da sociedade. Então, assim, a gente falava, né, até século XIX, até meados do século XIX, né, 1950, 1940, você tinha um discurso público que era basicamente controlado por homens brancos da elite europeus ou norte-americanos. Então, o discurso aceitável no mundo, ou nesses países pelo menos, era esse. E era esse grupo bastante reduzido de pessoas que determinava o que era aceitável em termos científicos, em termos raciais, inclusive, né, em termos econômicos, em termos comportamentais. Era esse grupo que determinava o que era o aceitável e aquilo que se tornaria política pública nesses países. Porém, do século XIX em diante, século XX principalmente, né, segunda metade do século XX, se torna drástica mudança, e século XXI também, o que há é a inserção de diferentes vozes que antes eram silenciadas, que não participavam do debate público, de diferentes vozes começaram a entrar nesse debate e começaram a mostrar, olha só, vocês aí, essa elite branca, masculina, vocês falam da gente, e aqui falam de nós pobres, nós negros, nós homossexuais, nós transexuais, nós, sei lá, orientais, né, asiáticos, ou latino-americanos, ou africanos, vocês falam de nós, mas nós também temos voz. Nós também queremos nos expressar, nós também queremos participar desse debate público e mostrar como vocês estão errados naquilo que vocês dizem sobre a gente. E aí essas diferentes vozes começam a adentrar o debate público, e como consequência a isso, o que é de fato o estreitamento da janela de Overton. Por quê? Porque essas diferentes vozes começam a mostrar aquilo que se diz sobre mim, no caso da eugenia, por exemplo, é inaceitável. Você não pode falar isso. Você não pode propor que uma raça embranqueça, uma etnia embranqueça. Você não pode propor isso. Além de ser falso cientificamente, isso é racista. Então essas diferentes vozes começaram a mostrar como certos tipos de discursos eram basicamente homofóbicos, eram patriarcais, eram racistas, eram segregacionistas, eram capacitistas. Ou seja, essas diferentes vozes começam a mostrar como esse discurso tradicional, a história do pensamento, ela era em grande parte excludente e ela aceitava discursos que deveriam ser inaceitáveis. Então, por exemplo, quando o Risério publica o artigo dele, pode ser que de fato a Folha de São Paulo estivesse pensando, estou abrindo aqui o debate para pluralidade de ideias. Pode ser que eles tivessem pensado isso. Só que essa é uma visão que ainda está nesses modelos de um certo segmento que detém a voz para falar sobre os outros. E daí as diferentes vozes que estão participando do debate já, vozes de ativistas negros, de militantes negros, de intelectuais negros, de jornalistas negros, disseram, não, isso é inaceitável. Isso não é comportado mais hoje, 2022, isso não é comportado mais no debate público. Essas ideias propostas pelo Risério, elas são racistas e elas tentam criminalizar ou tentam discriminar grupos que estão lutando por direitos civis, ou lutando por igualdade, ou lutando por representatividade. O artigo publicado, ele contamina o debate, ele não esclarece o debate, ele não pluraliza o debate, ele contamina o debate. Então, em certo sentido, ampliar a janela para tolerar o intolerável é uma estratégia de quem já detinha o poder do discurso antes. De quem já estava confortável podendo falar coisas absurdas sobre indígenas, sobre negros, sobre mulheres, sobre qualquer pessoa que fosse diferente deles. Inclusive isso está no cerne daquilo que se chama de colonialismo, que é essa presunção de certas elites europeias, brancas, de olhar para o resto do mundo sob o seu filtro. Eu estou avaliando o mundo a partir daqui. Tudo passa pela minha ótica. Sendo que esses diferentes grupos, nesses locais diferentes, também têm suas interpretações, também têm seus saberes, também têm o seu modo de compreender a realidade e que nem sempre, ou raramente, está de acordo com o que essas elites pensam. A reação a esse artigo da Folha de São Paulo e a postura editorial da Folha de São Paulo é a reação que a gente viu nos últimos
150 anos, 200 anos, de pessoas que não aceitam mais. Eu não vou ouvir isso aqui calado. Eu não vou ouvir aquilo que é intolerável, aquilo que é impensável, aquilo que sabe, ultrajante sendo reproduzido hoje. E como diz lá o Silvio de Almeida, era uma grande oportunidade para o jornal agora repensar e se atualizar, né? E vir para o século XXI. Ah não, de fato, aqui passamos do limite. Isso aqui é impensável, isso aqui é inaceitável. Mas não, o que eles fizeram foi, sabe, bater o pé e não, a gente tem razão. Isso aqui é aceitável. Nós aceitamos isso. Nós estamos aqui abrindo espaço para esse debate. E vale lembrar que nem todas as posições são igualmente válidas no debate público. Tem posições que são inaceitáveis. Você não pode vir hoje aqui num jornal e publicar, como disseram algumas pessoas, você não pode ir no jornal e defender que o Holocausto não aconteceu. Você não pode ir no jornal e defender que homossexualidade é uma doença. Você não pode fazer isso. Porque isso já está fora do campo de debate. Isso já é impensável. Isso já é inaceitável. Mas ainda há quem relativize o racismo. Ainda há quem tente, sabe, ah não, quem é antirracista, no final das contas, é racista porque está marginalizando outros grupos. Há certas questões que ainda, no Brasil, hoje, são vistas como aceitáveis. Então é complicado o negócio. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aqui, e também, mais uma vez, quero prestar homenagem à carreira, à trajetória e à vida da Elza Soares, porque é alguém que vai fazer falta. Me diga o que vocês pensam sobre essa história toda da Folha de São Paulo também, sobre essa noção de janela de Overton, né, de expansão do debate, de oscilação dessa janela, aceitando coisas inaceitáveis ou retrocedendo. Como você enxerga isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!